Evidências fósseis e genéticas mostram que nossa espécie, o Homo sapiens, surgiu há 200 mil anos. Desde então, ao longo de milhares de anos, a humanidade foi explorando seu mundo, aprendendo, desenvolvendo inteligência e, mais recentemente, tecnologia, lhe permitindo explorar cientificamente o mundo à sua volta. Ao longo de toda a sua história, a humanidade esteve aos olhos de estranhos observadores, e suas aparições ficaram registradas na história. Hoje você vai conhecer vários desses registros feitos há mais de 8 mil anos em diferentes pontos do planeta, registros de estranhos elementos que sugerem a presença de OVNIs e visitantes alienígenas no passado da humanidade. Mas antes de a gente conhecer esse conteúdo, se inscreve aqui no canal, já deixa seu likezinho e assim você ajuda o canal a crescer cada vez mais. E você pode também se tornar um membro assinante aqui no canal. Basta clicar no botão Seja Membro e escolher um plano de adesão. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos para assinantes aqui no canal. Muito bem, então vamos fazer agora o nosso mergulho na história, conhecendo um pouquinho da nossa história geológica do planeta e um pouquinho da história da humanidade e alguns registros ufológicos interessantes. O nosso planeta surgiu há 5 bilhões de anos atrás, após uma complexa cadeia de eventos. As primeiras formas de vida só surgiram 1 milhão e 500 mil anos depois. Nesse período, há mais de 3 bilhões de anos atrás, o planeta era frequentemente bombardeado por meteoros. Nessa época, a atividade geológica no planeta era intensa e sua atmosfera era composta de gases tóxicos. Possivelmente, nesse ambiente, com o constante depósito de elementos orgânicos por meteoritos, a dispersão de elementos expelidos pelos vulcões e as condições ambientais, surgiram as condições necessárias para o surgimento da vida em nosso planeta. Ao longo de 500 milhões de anos, estas células vivas foram espalhando-se pelo planeta. Há cerca de 2 bilhões de anos atrás, houve uma diminuição na atividade cósmica, da queda de meteoritos e também a atividade geológica. Com a diminuição de vulcões ativos, a temperatura do planeta diminuiu e, neste momento, formou-se a camada de ozônio, tornando os raios solares menos nocivos e assim permitindo o surgimento de formas de vida mais complexas. Há 1 bilhão de anos atrás, surgiram as células eucariontes, organismos unicelulares que vão espalhando-se pelo planeta. Há cerca de 600 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros organismos multicelulares, ainda invertebrados. E há 500 milhões de anos atrás, apareceram os peixes mais primitivos, já com uma estrutura vertebral. Até então, a vida era exclusivamente marinha. E perceba que esse período de 500 milhões de anos atrás, até 350 milhões de anos atrás, a vida era exclusivamente marinha, ou seja, não havia vida fora do ambiente marinho, do ambiente aquático. Isso derruba completamente a alegação de uma certa organização que alega ter descoberto uma cidade antiga de 350 milhões de anos atrás. Não existe qualquer prova geológica com 350 milhões de anos que confirme as alegações dessa organização. Não existe comprovação a níveis de fósseis, não existe comprovação a nível genético para as alegações que essa organização faz. Então, se você ouvir falar que existe uma cidade chamada Ratanabá no meio da Amazônia com 350 milhões de anos, saiba que isso é uma mentira por dados científicos validados como esse que a gente citou agora. Depois deste breve parênteses, voltemos à nossa história geológica verdadeira. Há 350 milhões de anos atrás, surgiram os primeiros seres anfíbios, seres que viviam parte de sua vida na água e parte fora da água. Ou seja, no começo de sua vida, eles estão dentro da água, como um peixe normal, e depois de uma série de mudanças corporais, eles ganham estruturas para viver em um ambiente úmido. É o que acontece com sapos, por exemplo. E nesse período de 350 milhões de anos atrás, quando surgiram os anfíbios eram os seres mais evoluídos até então.
E assim foi por 50 milhões de anos, quando surgiram os primeiros répteis. Com o surgimento dos anfíbios, também surgiram as primeiras plantas, que foram saindo do ambiente aquático e se estabelecendo em um ambiente mais seco. E depois, com a evolução, elas foram se espalhando por diferentes locais do planeta, assim como os anfíbios. E o mesmo aconteceu com os répteis, que surgiram há 300 milhões de anos atrás e foram se tornando cada vez maiores e se espalhando pelos mais diversos ambientes secos e aquáticos do nosso planeta. E o domínio dos répteis durou até aproximadamente 65 milhões de anos atrás, quando repentinamente ocorreu uma extinção em massa que dizimou a grande maioria dos répteis existentes. Conforme as provas geológicas, fósseis, genéticas apontam, os mamíferos só surgiram há 200 milhões de anos atrás. Então os mamíferos chegaram a conviver com os dinossauros, mas nessa época, enquanto existiam os dinossauros, os mamíferos eram pequenos, até porque eles não conseguiam evoluir e se espalhar mais em função do modo predador dos répteis nesse período. E junto aos mamíferos surgiram também as aves, que também eram de porte pequeno e que não conseguiam se espalhar em função do domínio dos dinossauros. Com a extinção dos dinossauros, tanto os mamíferos quanto as aves começaram a se espalhar, aumentaram de tamanho e ganharam uma grande diversificação, atingindo os mais diversos ambientes do planeta. Cerca de 2 milhões de anos atrás, teria surgido então o primeiro exemplar de hominídeo, o chamado Homo habilis. Ele também seria o primeiro da linhagem a ser capaz de usar ferramentas. Em seguida, na linha evolutiva, houve o surgimento do chamado Homo erectus, que tinha uma forma de andar e proporções corporais mais próximas à dos humanos atuais. O Homo erectus foi a primeira espécie humana a exibir uma face plana, um nariz proeminente e possivelmente uma cobertura mais escassa de pelos corporais. Foi também nesse momento que os hominídeos passaram a dominar o uso do fogo. Aproximadamente 1.800.000 anos atrás, esses hominídeos começaram a se espalhar por diferentes regiões do planeta. Eles partiram da África, onde surgiram, seguiram para a Ásia e um pouco mais tarde chegaram também à Europa. Eles se adaptaram em diferentes condições climáticas e isso permitiu uma melhoria evolutiva. Há cerca de 500.000 anos atrás, na Europa e na Ásia, surgiram os chamados Neandertais. Os Neandertais controlavam o fogo, viviam em abrigos e ocasionalmente faziam arte e objetos simbólicos ou ornamentais. Entre 14.000 e 8.000 anos atrás, os humanos passaram por um processo de sedentarização, ou seja, eles deixaram de ter uma vida nômade, onde eles permaneciam no local por algum tempo, caçando e coletando frutas, e quando se esgotavam os alimentos nessa região, eles seguiam para outra, e assim iam explorando diferentes regiões. Então, nesse período, eles deixaram desse modo de vida nômade e se estabeleceram em pontos específicos, onde havia água e comida, mas também onde eles podiam explorar a agricultura que estava se formando naquele momento. Então, os povos da época começaram a perceber que aspectos climáticos, aspectos naturais, poderiam ser explorados, permitindo a produção de alimentos e abrigo. Nesse período de transição, já havia um aspecto artístico conhecido atualmente como arte rupestre. Essas pinturas, feitas em pedras e paredes de caverna, representam cenas do dia a dia e a realidade dos povos da época. Quando ocorreu esse processo de passagem do meio nômade para um modo do mais tribal, onde as organizações estavam se fixando-se em pontos específicos, isso permitiu um aumento populacional. Com o aumento populacional, formou-se aspectos culturais e artísticos. E a própria arte rupestre ganhou um grande impulso nessa época. E com a evolução do conhecimento desses povos, muitas figuras que eram representadas de forma rotineira, elas ganharam um outro aspecto. Elas começaram a ser um elemento de comunicação e mensagem para todos os presentes naquele povo. E a partir de então, surgiu algo chamado escrita. E a escrita também permitiu o registro de interessantes fatos ufológicos no passado. Então, no programa de hoje, a gente vai ver algumas imagens que foram desenhadas por povos do passado,
mostrando fatos ufológicos ou possivelmente ufológicos vivenciados por eles. Em outros programas futuros a gente vai falar sobre registros escritos de avistamentos ocorridos no passado ao longo da história e também outros elementos artísticos, obviamente. Aqui então nós estamos vendo um registro que tem aproximadamente 20 mil anos de idade. Trata-se de um petroglifo, um desenho em pedra, investigado pelos irmãos Leyland, na Austrália. Então nessa imagem a gente vê claramente um indivíduo que usa uma vestimenta estranha. E segundo os pesquisadores que se dedicam à ufoarqueologia, ou seja, a pesquisa de registros ufológicos do passado, nessa imagem nós teríamos um OVNI apoiado num tripé. Então aquelas três estruturas para baixo seriam os tripés de uma nave. Aquele elemento circular envolvendo o corpo dessa entidade seria uma nave, então seria a representação de um alien saindo de uma nave. E se você observar, você tem uma linha passando de cima a baixo no corpo dessa criatura, que segundo alguns seria uma espécie de traje com zíper. E na parte superior, o que seria um capacete. É uma figura bastante interessante, bastante intrigante. Algumas pessoas dizem que toda essa figura, na verdade, é uma coisa só, seria a representação de uma pessoa do passado. Aquela estrutura que seria a parte do tripé, na parte central, seria um órgão sexual. E, entretanto, essa possibilidade ainda há controvérsias. Então é uma figura intrigante para a qual ainda não se existe um consenso. Esta outra imagem também tem 20 mil anos de idade. Ela foi feita na região de Altamira, na região de Santillana de Mar, em Santander, na Espanha. E nessa caverna existem muitas representações artísticas e muitas delas remetem a naves, remetem a OVNIs, sejam objetos luminosos ou o clássico disco voador. Aqui nessa imagem seria uma espécie de disco voador na parte superior e na parte de baixo, que seria o suposto trem de pouso desses objetos, desse objeto em específico. Uma pintura que teria aí 20 mil anos de idade. Este outro registro ele teria aproximadamente 12 mil anos de idade. Seria um registro presente na região de Val Camonica, lá na Itália. Esta pintura rupestre, ela retrata dois personagens que, segundo alguns pesquisadores, representariam dois guerreiros que estariam se enfrentando em uma espécie de luta ou competição. Outros interpretam isso como sendo registros de seres não humanos num passado distante. E por que eles chegam a esta conclusão de que seriam seres na antiguidade? Porque eles têm uma espécie de capacete protegendo a sua cabeça. E desse capacete estariam saindo uma espécie de raios. Então seria algo como um traje espacial, alguma coisa assim. E além disso, próximo a essa figura, existem outras figuras e algumas delas representam possíveis OVNIs. Então a gente está vendo algumas representações do que seriam esses objetos representados. Na parte de cima, um objeto luminoso. E perceba que junto a esse objeto luminoso existe uma espécie de figura humanoide ali. Não é representado a parte de baixo, mas você teria a cabeça, o tronco e os braços. Ali à esquerda seria uma nave vista de baixo, à direita também uma nave vista de baixo. Então, devido a esses elementos, se associa essa figura com algo ufológico. Aqui nós temos um registro de 11 mil anos de idade, encontrado nas grutas de Niaux, no sudoeste da França, onde também existem muitos registros rupestres. Nessa figura nós podemos ver uma forma exatamente igual a muitos discos voadores avistados e relatados até hoje em dia. E abaixo dele você vê 17 pontos, 17 esferas, que muitos interpretam como sendo sondas ou alguma coisa assim, abaixo desse primeiro objeto.
Inegavelmente, você tem ali a representação de um objeto em forma semelhante a discos voadores atuais, né, relatados em avistamentos. Este aqui é um outro registro bastante interessante, que ainda é um pouco desconhecido da comunidade ufológica mundial. Ele tem 10 mil anos de idade e foi encontrado em cavernas no distrito de Kanker de Chhattisgarh, na Índia. Elas foram encontradas em 2014. Esses desenhos retratam seres humanoides de aparência estranha mesmo, e figuras que remetem a objetos voadores não identificados, a OVNIs, a discos voadores. E esses estudos estão em análise ainda por especialistas da região. Aqui nós temos um outro registro interessante com cerca de 10 mil anos de idade, encontrado na região de Bayan Karaula, no Tibete, em 1938, e estudados pelo Dr. Kitei e também pelo Dr. Tizun Uinui, da Universidade de Pequim. São aproximadamente 716 discos de pedra com inscrições e desenhos, mas o que chama a atenção é justamente esse elemento que a gente está assinalando aqui. Esses dois elementos, né? Este elemento e este elemento. Aqui à esquerda seria o que seria a representação de um alien, um Grey, e aqui à direita a representação de um disco voador. Aqui um outro registro com 10 mil anos de idade. Vocês estão vendo algumas pinturas rupestres, anômalas e enigmáticas, que foram encontradas no deserto de Tassili, no sul da Argélia, e que foram pesquisados pelo investigador francês Henri Lotte. Entre as pinturas de seres misteriosos é possível encontrar animais que são conhecidos até hoje, como girafas, avestruzes, bois, jacarés, hipopótamos, entre outros. Mas uma das imagens mostra um grupo de mulheres sendo conduzidas a um objeto esférico luminoso por um ser de cabeça redonda. Este ser está unido a uma espécie de esfera luminosa através de uma espécie de cordão umbilical. Então é uma imagem bastante sugestiva. Esta outra imagem também tem 10 mil anos de idade e foram feitas na região de Kimberley, na Austrália. E elas constituem um vasto registro de figuras humanoides, associadas a lendas muito antigas, lendas que falam do povo vandígenas, ou seja, seres que desceram do céu e que teriam criado a Terra e todos os seus habitantes. Isso remete à teoria dos antigos astronautas e remete a uma possível origem da humanidade a partir de influências e interferências de povos de fora do planeta. Mas isso é um tema para um outro programa futuro. Ainda sobre a lenda dos vandígenas, esses seres passaram a conviver com humanos, ensinando e sendo cultuados pelos nativos. Interessante é que esse aspecto de seres vindo do céu e ajudando povos da Terra com conhecimentos nas mais diversas áreas é um tema recorrente nas mais diversas culturas. Esse também é um tema para um vídeo futuro aqui no canal. Esta outra imagem, essas figuras que a gente está vendo aí, tem cerca de 8 mil anos de idade e foram localizadas no estado de Minas Gerais, em cavernas na região de Varzelândia, e ali existem inúmeras pinturas rupestres. Entre as diversas imagens, existe uma representação do sistema solar em uma das pinturas, e em uma outra imagem a gente pode ver um desenho de algo que se assemelha a um disco voador. Então aí vocês estão vendo as várias pinturas encontradas na região, pinturas bastante sugestivas, né? Aqui uma outra representação com cerca de 8 mil anos de idade, imagens de petroglifos encontrados dentro do território dos índios Apaches, no estado de Idaho, nos Estados Unidos. Pinturas feitas há 8 mil anos atrás, e com registros de figuras de aspectos não humanos e supostos objetos voadores não identificados, ou discos voadores, ou naves. Em uma dessas imagens, inclusive, pode-se ver o que seria uma espécie de foguete, e o que seria, inclusive, com a presença de um possível tripulante a bordo desse objeto. Aqui vemos outras imagens feitas também na região da Austrália, no estado de Victoria, imagens com 8 mil anos de idade, encontradas em um complexo de cavernas e que foram feitas por aborígenes. Nestas artes nós temos a representação de seres humanoides, vestindo algo semelhante a trajes espaciais. Você viu então alguns registros ufológicos interessantes do passado. Em breve nós traremos mais vídeos interessantes com essa temática. Então, se você não é inscrito, já se inscreve aí para não perder
novos vídeos com esse tema. E aproveita, já clica ali no botãozinho, seja membro, escolha um plano e ajude esse canal a crescer cada vez mais, levando ufologia com seriedade e qualidade para todos os rincões da internet brasileira e mundial. Deixe um comentário aqui embaixo também, diga o que você achou desse vídeo e também compartilhe esse conteúdo nas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, nas redes sociais que você utiliza. Assim você ajuda também o nosso canal a crescer cada vez mais. Aqui na descrição tem um linkzinho para um artigo lá no Fenômeno, tenho certeza que você vai gostar bastante sobre isso. Também você encontra o nosso Apoia-se, a nossa chave Pix, caso você queira nos ajudar de alguma forma, e nós agradecemos toda ajuda que você puder oferecer. E você encontra também o link para o nosso grupo no Telegram, um grupo muito legal, falando sobre ufologia, você vai gostar bastante de fazer parte desse grupo. Ficamos por aqui então, vejo vocês no nosso próximo vídeo que também vai ser muito interessante. Então, fiquem em paz, continue pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Falou, gente, abraço para vocês, tchau!